Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal Broken Ape Games. Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre cinema, mas está relacionado a jogo também. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E nos comentários fala aí o que você acha de adaptações de jogos para live actions. Porque foi anunciado, eu sei que estou fazendo esse vídeo um pouquinho atrasado, mas beleza. Foi anunciado que Elden Ring ganhará uma adaptação live action pela A24. E quem estará responsável por essa adaptação, pela escrita de roteiro e direção, é o diretor Alex Garland, que fez Ex Machina, Guerra Civil, Warfare. Warfare eu não assisti, Ex Machina e Guerra Civil sim. Acho interessante os dois filmes, tem um roteiro bastante coerente e interessante. E aqui a gente entra nos quesitos de transposição de material, uma coisa que eu acho extremamente fundamental da gente conversar, justamente porque eu acho que é o ponto mais delicado de quando a gente fala de qualquer adaptação. Não especificamente de jogo para cinema, mas também de livro para live action, seja série ou filme, e também de quadrinho para livro, qualquer tipo de mídia em geral, né? Porque, citando alguns exemplos, nós temos ali, que pra mim é bastante marcante, o Watchmen e o Problema dos Três Corpos, da Netflix. O Watchmen tem toda aquela estética Snyder, mas, cara, eu gosto muito de Alan Moore, eu gosto de Watchmen, então é isso aí. Apesar dos problemas do Snyder, o final que ele colocou no filme, eu achei que foi mais palatável para um público geral, apesar de que, como fã da HQ, gostaria de ver o final da HQ no filme também. Só que o final que ele colocou ali da questão nuclear é muito mais palpável do que um alien gigante invadindo os Estados Unidos e o mundo todo se movendo para dar as mãos porque um alien invadiu. Então, assim, apesar de achar que ficaria legal, eu acho que quando você joga isso para um público geral que talvez não entenda mais do quadrinho, você pudesse perder esse público. Então a mudança para a questão nuclear foi positiva na minha visão para o filme e logicamente não estraga o material base. Em contrapartida, nós temos aí na Netflix o Problema dos Três Corpos, que é uma trilogia de livros composta, né, pelo Problema dos Três Corpos, Floresta Sombria e o Fim da Morte. E qual que é o problema disso? O problema é que a Netflix tomou bastante liberdade na primeira temporada e adicionou novos personagens à trama. Então, até aí tudo bem, você colocou novos personagens, só que esses personagens eles são tratados como protagonistas também de uma certa forma. Então, numa primeira temporada, ok, só que como que você vai propagar isso para o resto do material? Quanto do material base você vai alterar? E também, né, vindo aqui um exemplo mais recente de quando eu tô gravando, é a série de The Last of Us, que se envolveu em diversas polêmicas pela questão de quão fidedigna é a aparência da atriz Bella Ramsey com a Ellie do jogo, ou também alguns momentos que eles suavizaram. Eu entendo como fã de jogo que você trazer tudo 100% ali seria o mais ideal para o fã. Porém, a gente está falando de um público maior. Às vezes, quem vai assistir The Last of Us é a sua tia, é o seu tio, o seu primo, sua prima que nunca jogou a caralha do jogo. Então, o que acontece é que você muda certas coisas pensando num público mais amplo. Você não pode fazer uma adaptação exclusiva para aquele nicho. Senão você fecha demais e, logicamente, isso não vai ser rentável, né, de uma certa forma, e pode afetar o resto da produção. Então, você tem essa motivação para fazer esse tipo de alteração. Eu também veria uma alteração no sentido de que, como eu torno determinada coisa mais fazível, se é que isso existe, mas enfim, como eu torno isso mais fazível, ou como poderia se tornar realizável, né? Então, eu inventando palavras, beleza. E aí a gente cai nessas coisas e chega em Elden Ring. Esses pontos que eu citei agora, todos eles eu vejo como entraves para uma adaptação de Elden Ring, justamente porque ele é uma história aberta. Apesar de que eu acho que ele é uma história que segue uma linearidade maior do que os outros jogos da From Software, principalmente quando a gente fala de Dark Souls. Elden Ring eu acho que ele tem uma história mais bem delineada, o que vai facilitar de ser trabalhado. Só que aí alguns pontos que eu fico na cabeça quando eu penso numa adaptação ok, vamos fazer um live action. Que ponto iremos adotar para fazer o live action? Iremos pegar um personagem, contar a lore dele, contar a lore do mundo, criar um personagem e jogar nesse mundo para ele, entre aspas, viver essa lore?
são opções que eu acho viável. Apesar de que você jogar o personagem no mundo e viver a lore, eu acho que faria bastante sentido. Porque eu imagino que seria muito mais palatável o jogador imaginar que a pessoa naquele mundo tá conhecendo e passar aquele sentimento de descoberta, tal qual muitos jogadores tiveram quando jogaram pela primeira vez. Então eu acho essa opção mais realizável do que você pegar um personagem e querer contar a lore dele de cabo a rabo, ou querer contar a lore do mundo. Então são pontos que me deixam muito curioso sobre essa história. Isso porque adaptação de jogo, pra mim, quando é anunciado, eu já fico com um pé atrás. Por mais que eu goste dos filmes da A24, eles têm uma estética bastante própria, né? Mas é complicado a gente pensar numa adaptação, dado o histórico que nós já temos e como a gente sabe que funciona essa mudança de material e a receptividade do público com ele. Então, muitas vezes, se você, que nem eu estava falando, se você faz um material muito fidedigno, muitas vezes você acaba trazendo questões que só faz sentido para aquele público que jogou. Só que se você faz um material mirando um público mais aberto, você acaba perdendo o jogador que queria ver determinada coisa. Só que aí a gente tem que encontrar um meio termo para esse tipo de produção, e eu acho que é justamente esse que vai ser o maior desafio. Eu não diria nem que é você vou fazer o visual, vou fazer... Hoje a computação gráfica tá bastante evoluída, com capricho e tempo. Eu acho que tem como elaborar muito da parte gráfica, sem deixar uns bonecão 3D, e sem ficar um nível Dragon Ball live action, que puta que pariu. Mas são assuntos que tem que ser trabalhado desde o roteiro de uma forma muito caprichosa e bastante detalhada. E quanto à previsão de lançamento, isso foi anunciado no dia 22, eu fiz a matéria dia 25, esse vídeo está saindo interrogação, possivelmente aí final de maio. Mas eu colocaria pelo menos uns 2 anos e meio, porque se foi anunciado agora, talvez eles já estivessem trabalhando no roteiro. Ou tá no processo de iniciar o roteiro, às vezes não tem nenhum roteiro fechado. Então eu acho que a gente pode esperar bastante tempo aí para ver, não necessariamente mais informações, porque muito provavelmente, já que tem uma relação com a Bandai Namco também e a From Software, que acaba sendo nomes bastante fortes, possivelmente o elenco vai ser divulgado, com concepts e tal. Então eu acho que daqui a um tempo, ou que a alguns meses, nós veremos mais coisas sim do live action, sobre o live action de Elden Ring, porém não vai ser nada muito revelador. Acredito que vai ser uma coisa um pouco mais contida, mas realmente, se fosse apostar e sugerir um período, eu acho que talvez daqui a um ano e meio ou 2, para ver uma coisa mais consistente e uma data de lançamento. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria falar sobre esse assunto que eu acho bastante interessante, essa questão de adaptação, mudança de materiais. É bem fascinante e a gente tá numa era que os jogos estão saindo do patamar de ser somente jogos e ir pro cinema de uma forma mais séria, né? Não que isso não fosse feito há muitos anos atrás, só que era feito de uma forma, digamos que meio zoada ou de qualquer jeito, tipo, faz pro público, tudo cagado, o maluco jogou Street Fighter vai ver qualquer bosta. Mas tá sendo feito talvez de uma forma mais elaborada, entendendo que esse público cresceu e ampliou demais, né? Então, eu fico bastante curioso para ver os rumos que esse mercado cinematográfico que adapta jogos vai tomar. Mas bom, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jogo que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários fala aí o que você achou do vídeo e também o que você espera da adaptação de Elden Ring para o live action. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.